Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica de Euphoria, dirigida por Sam Levinson e protagonizada por Zendaya. A série aborda diversos temas relacionados à saúde mental e ainda quero trazer muitas análises sobre ela aqui no canal, mas nesse vídeo especificamente eu vou analisar os 2 últimos episódios da segunda temporada. Eu gosto muito de séries que abordam esse período conturbado da vida que é a adolescência, principalmente as mais antigas, como Anos Incríveis e Freaks and Geeks. Mas na minha opinião, nas últimas 2 décadas, os dramas teen têm carecido de substância e pecam por subestimar o espectador, entregando histórias que se vendem como polêmicas e adultas, sem conteúdo relevante ou responsável. Apesar de não ser apropriada para um público mais jovem, Euphoria consegue redimir todas essas décadas dominadas por obras superficiais, entregando a melhor série dramática adolescente de todos os tempos. Apesar do foco ser a protagonista Rue Bennett e sua luta diária contra o vício em opioides, cada episódio da primeira temporada é centrado em um personagem coadjuvante diferente, com direito a flashbacks do passado e até detalhes de suas psiques, já que a série é narrada em primeira pessoa pela própria Rue, que por algum motivo ainda desconhecido pelo público é uma narradora onipresente e onisciente. And then over time, that's all I wanted. Those 2 seconds of nothingness. De maneira geral, as séries adolescentes pecam por trazer arquétipos muito rígidos, como o valentão, o nerd, a garota estranha, a rainha do baile e assim por diante. Euphoria, todavia, quebra a rigidez de todos esses arquétipos, deixando seus personagens mais tridimensionais e sua trama mais surpreendente. A rainha do baile, em vez de humilhar as garotas menos populares, é a melhor amiga delas. O nerd não sofre bullying, tem uma namorada e até descobre um talento escondido no teatro. A protagonista, usuária de substâncias ilícitas, não é extrovertida e festeira, muito pelo contrário, é introvertida e se droga dentro de seu quarto, uma tentativa de fugir de seu passado, de seus transtornos psiquiátricos e até mesmo das responsabilidades da vida. Enfim, são tantos personagens complexos que daria para analisar cada um deles aqui no canal, e caso você tenha interesse, deixa aí nos comentários quais merecem vídeos exclusivos por aqui. Como eu falei no início, eu vou analisar os 2 últimos episódios da série, que trazem a peça de teatro escrita e dirigida por Lexi Howard, personagem que representa o arquétipo da melhor amiga de infância da protagonista. Em qualquer outro drama teen, ela seria uma mera coadjuvante rasa, mas em Euphoria, até mesmo esse arquétipo esquecido é genialmente subvertido. Lexi até inicia a série como uma garota tímida sem nada a oferecer, mas ao longo das 2 temporadas, sua personalidade única se sobressai e sua introversão começa a ser valorizada. Indivíduos introvertidos são capazes de observar o comportamento dos outros com mais afinco. Lexi, então, usa essa habilidade para escrever uma peça sobre a sua vida e a de suas amigas, onde ela é a personagem principal. Sendo assim, todos os outros personagens que são mais protagonistas do que ela na série se tornam secundários. Enquanto assistem à peça, eles enxergam a si mesmos através de outra perspectiva. De certa forma, eles se transformam no próprio público da série e começam a compreender com mais complexidade seus próprios conflitos internos, observando-se pela primeira vez em terceira pessoa. A metalinguagem do teatro funciona como uma espécie de psicoterapia artística para aqueles personagens que têm tanta dificuldade para compreender quem realmente são. O público até tem ciência dos detalhes pessoais de suas psiques, afinal, Rue narra cada nuance psicológica como um longo e profundo poema. Todavia, eles próprios são incapazes de se perceberem na totalidade. Na verdade, percebem apenas o eu social, ou seja, a persona, e rechaçam parcialmente o eu pessoal, ou seja, a sombra. Lembrando que na psicologia junguiana existe um jogo sinérgico entre a persona, a máscara social e consciente do indivíduo, e a sombra, sua faceta inconsciente e sombria da qual se envergonha. Por exemplo, apesar do espectador compreender a sombra de Cassie Howard de como ela necessita ter a aprovação das pessoas, o que tem origem nos traumas de infância relacionados ao seu pai, ela própria não tem essa percepção. Muito pelo contrário, ela se enxerga na maior parte do tempo com base apenas na sua persona social,
uma garota atraente, inocente, bondosa e sem grandes traumas. Mas ao se deparar com uma versão mais complexa de si mesma, até mesmo vilanesca e com um id mais aflorado, Cassie interrompe a peça porque não consegue lidar com esses aspectos da sua sombra, tão bem observados ao longo dos anos pela sua própria irmã caçula. Nate Jacobs, que na segunda temporada tem um relacionamento secreto com Cassie, abandona o espetáculo após se ver retratado como um sujeito em dúvidas a respeito da sua orientação sexual. Por sempre preservar uma persona inabalavelmente máscula, ele reprime suas emoções e nutre um ódio pelo pai, justamente por ele sentir atração por homens. Olhares mais atentos já perceberam que Nate sente uma paixão reprimida por Jules, uma personagem transexual. Todavia, ele não consegue lidar com esses sentimentos, o que resulta em seus comportamentos violentos. Personagens que tiveram seus arcos parcialmente resolvidos durante a temporada reagiram de maneira menos drástica ao se assistirem na peça. Mary Pérez, por exemplo, parece finalmente ter compreendido que seu antigo relacionamento com Nate era abusivo, o que a faz dar risada de seu passado, da sombra que por tanto tempo precisou lutar contra. Na sua última cena, ela até sutilmente aconselha Cassie, com quem havia brigado, a não se envolver com o rapaz. Mas é a protagonista Rue que rouba a cena ao enxergar os momentos mais trágicos de sua vida serem encenados no palco. Lexi, como sua melhor amiga de infância, esteve presente no momento mais traumático da sua vida, o dia do velório de seu pai. Ao se assistir nesse momento, Rue entra em uma espécie de transe terapêutico, mudando pela primeira vez na vida sua perspectiva a respeito do ocorrido. É importante ressaltar que foi justamente o processo de doença seguido de morte do pai que fez com que Rue começasse a usar drogas. A primeira vez que ela teve contato com os opioides foi inclusive enquanto cuidava do pai, que estava grogue demais para notar. Acho que na peça vi minha vida pela primeira vez sem me odiar. Nesse momento transcendental de arte, Rue finalmente encontra um novo rumo para sua vida, encarando pela primeira vez sua sombra, ou seja, suas inseguranças, seus sintomas psiquiátricos e sua fuga da realidade. No final, ela narra que conseguiu passar o resto daquele ano sóbria. Todavia, não acredito que o arco de Rue tenha chegado ao fim. Com a terceira temporada confirmada, todos aqueles personagens vão, talvez pela uma última vez, encontrar seus caminhos pessoais rumo à redenção. Esse finale nada mais é do que o começo do fim. Sem esse teatro das sombras, talvez aqueles personagens fossem demorar toda uma vida para tomar coragem de encarar seus eus verdadeiros. Felizmente, aqueles que foram representados no palco tiveram uma experiência terapêutica única, quase uma sessão de psicodrama exposta ao público. E tudo por conta do olhar atento de uma personagem que em qualquer outro roteiro passaria despercebida. Eu até entendo que essa segunda temporada trouxe algumas tramas que ainda não foram resolvidas, mas sinceramente tenho a confiança que no final tudo vai se emendar, sendo esses 2 episódios o ponto de virada da maioria dos personagens. Eu sei que ainda vai demorar, mas já aguardo ansiosamente pela conclusão. E se você quiser mais vídeos de Euphoria, deixa aí nos comentários qual tema devo abordar a seguir. E além disso, inscreva-se no canal e deixe um like para ajudar na divulgação do vídeo. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.